Salve, salve! Eu sou o Vagnão do canal Master Hits Entrevistas. Estou aqui sempre trazendo grandes conteúdos, grandes entrevistas. E o papo de hoje, galera, é de um cara formado em jornalismo, marketing, precursor dos podcasts no Brasil. É empresário, dono de estúdios para gravação de podcasts. Lá você vai encontrar o que tem de melhor. Estúdios Vida Moderna. E o papo de hoje é com Guido Orlando Júnior II, um cara que sabe muito do assunto. Bora curtir esse papo. Valeu! Master Hits. Músicas e entrevistas. Salve, salve! Vagnão, Master Hits, canal Master Hits. Numa tarde sensacional, um dia maravilhoso. Hoje num formato atípico, né? O meu vídeo de número 250 foi nesse mesmo formato, em razão do privilégio. Eu fui agraciado com a oportunidade de gravar nos estúdios Vida Moderna, que vocês todos precisam conhecer. E hoje eu estou novamente aqui nesta casa maravilhosa, porque hoje eu vou bater um papo com o empresário, jornalista, publicitário, sócio né, da editora Videopress Produções e Comunicação, que é dona dos estúdios Vida Moderna. Estúdios Vida Moderna são duas unidades, o Xbox e o estúdio Manu, o qual estou gravando hoje. Vou bater um papo com o nosso papa do podcast, senhor Guido Orlando Júnior II, por minha conta. Salve, salve, senhor Guido. Tudo bem? Como é que você está, Vagnão? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Não sei que hora que você vai estar vendo a gente aqui, ou se vai estar escutando só também, porque pode ser que isso aqui vá para algum agregador de podcast também, né? Obrigado pela oportunidade de dar uma entrevista para você. Eu sei que você roda o mercado aí bastante já há muitos anos, né? Já. Entrevistando artistas de grosso calibre, iniciantes e tudo mais, e é um trabalho muito bacana que você tem. E hoje eu estou sendo entrevistado por você, que é uma honra, né? Vamos lá. Honra é minha. Guidão, vamos direto ao assunto, porque a galera aqui gosta de assunto, é informação e conteúdo. Era final dos anos 70, ali, 78, 79, quando você escolheu, eu acho que tinha algumas opções, filho de empresários, família com empresa, mas você optou por publicidade e marketing. Poderia ter tido outras opções, mas você escolheu ir. Por quê? Para publicidade e marketing. Então, na verdade, na década de 70, eu cresci nesse ambiente de publicidade e marketing, né? Praticamente porque eu tinha amigos da área, que os pais eram de publicidade. Aí a primeira faculdade que eu fiz foi publicidade e marketing realmente, né? Tanto é que eu me formei em 78, em 79 eu fui convidado por um amigo meu, Aníbal, que era filho do Zé Fontoura. O Zé Fontoura, quem é das antigas vai lembrar, porque ele era vice-presidente de criação da Standard, atual Ogilvy, né? Aí o Aníbal chegou em casa um dia à noite e falou assim, vamos para Inglaterra? Eu falei, como assim vamos para Inglaterra? Ele falou assim, não, meu pai me arrumou um estágio lá na Standard, em Londres, que é de Londres, né? E você não tá afim de ir comigo, não? Você gosta de publicidade? Eu falei, ué, vamos. Aí eu vendi meu carro, fui. Optou, maravilha. Então, aí fiquei um ano na Inglaterra, um ano e meio, aprendi muito lá. Nessa época aqui no Brasil, a internet era embrião. Não tinha. Nem tinha. Não tinha. Nem tinha. Não, a internet só foi chegar aqui muito mais pra frente, né? O que estava começando a entrar aqui era computador. O início. Né? Tanto é que quando eu vim para cá da Inglaterra, eu trouxe um computador pequenininho assim, que lá era lançamento também. Né? Que você tinha que ligar o computador na fita cassete, que fazia fita cassete, que fazia o papel para você armazenar o que você programava, porque você tinha que programar no computador, né? Você armazenava na fita cassete e passava na TV preto e branco. Era uma fita em cassete, mas era uma fita diferenciada. Não. A cassete normal, cassete padrão. Normal, padrão. Então você pegou a internet no Brasil desde o início. Desde o início. Sim, a internet sim, e tecnologia também, quando começou a entrar aqui. Né, que foi no início da década de 80.
que a tecnologia começou a vir para a mesa. Né? Porque a tecnologia já existia. Eram computadores enormes, os mainframes e tudo mais, que existem até hoje os mainframes, mas em bancos, né? Não só em bancos, mas em vários setores da economia. Mas começou a vir para cima da mesa no comecinho da década de 80. Tanto é que o presidente da IBM nessa época comeu uma bola legal. Porque perguntaram para ele se ele acreditava, dos computadores menores. Ele falou assim, isso de um computador em cima de cada mesa é loucura, isso jamais vai acontecer. Porque a IBM naquela época era concorrente ela tinha máquinas de escrever, IBM? Nossa, não, ela era precursora. Concorrente da Olivetti forte, né? Não muito, a IBM ela é do século retrasado, lembro no finalzinho do século retrasado. Uma máquina de escrever que era muito evoluída, era uma bolinha que rodava. Então, essa é a esfera. Essa esfera que rodava. E você tinha a margarida também. A margarida era uma margarida mesmo, assim, né? Em que tinha todas as letras, caracteres e números, né? Lembro de uma que girava, era uma esfera. Essa esfera girava. Já era um gabinete maior, diferente das máquinas comum Olivetti. Aí ela tinha corretor automático, tinha um monte de coisa. Isso foi o precursor, na verdade, de computador, né? Então você pegou tão do início que você deu treinamentos no início, dei treinamento, né? Acompanhando... Então, quando começou a entrar a internet no Brasil, nós estamos falando aí de 90 e pouquinho. 92, 93. Você já estava uns 10 anos ali na 70, começo dos 80, você já estava... Ainda não era internet, tá? Mas você já estava no marketing, na carreira ali, já para os seus 10 anos já. Mas não era internet ainda, era uma conexão que tinha uma coisa esquisita, né? Não tinha www, não tinha nada disso, mas tinha e-mail já, né? E as empresas tinham que mandar e-mail, e eu treinei muita empresa grande a enviar e receber e-mail. Porque eles não sabiam. Novidade, né? Não sabiam, Novidade. Treinei muita empresa. Só uma parte, Guido. E você fez estágio na Volkswagen, né? Como que foi? Então, você vindo da Inglaterra? Não, antes de... foi antes no último ano, em 78, 77, abriu lá o programa de estágio na Volkswagen, e aí também eu gostei muito de marketing, porque eu fiz estágio no departamento de propaganda, eu vi o lançamento do Gol, por exemplo, né, inteiro. Eu não vi ele ser lançado, mas eu fiz porque quando você vai lançar um carro, você começa 3, 4, 5 anos antes, né? Então eu ajudava a fotografar, via fotografia, sessão de fotos, sessão de um monte de coisa. Salão do Automóvel, que foi o pré-lançamento em 77, se eu não me engano. Toda informação privilegiada, né? Então, e era a Alcântara Machado que tinha contra a Volkswagen naquela época, nem sei se ela tem até, eu nem sei, a Alcântara acho que não existe mais. Mas era a Alcântara Machado. E um pouquinho mais à frente ali, além da publicidade e marketing, você, por necessidade, você foi fazer jornalismo, né? Para aprender, para entrar no mercado ali, né? Então, o que aconteceu? Paralelamente a isso, em 91, durante a década de 80 todinha, eu fiquei na empresa da família, né? Aí quando chegou em 91, o Collor falou, não, para com esse negócio aí, porque... Já deu. Só que lá na empresa, primeiro quebra, né? Só que lá na empresa eu já tinha rede de computador, o que era raro. Né? Eu já tinha criado uma rede de computador lá. Bom, teve aquele negócio de R$50 do Collor, a gente tinha funcionário, mandamos todo mundo embora, aquela coisa toda. Eu falei, vou fazer o que agora, né? Falei, bom, eu gosto de tecnologia, eu vou dar treinamento de tecnologia. E comecei a dar muito treinamento. Aí um amigo meu, em 93, a gente tinha se formado junto, ele era diretor executivo de uma editora americana de tecnologia, era a maior editora no Brasil de tecnologia daquela época, uma das maiores do mundo, estava em 190 países, a IDG. Ele me liga um dia, ele era meu padrinho de casamento, né? Ele me liga e fala assim, Guido, é o seguinte, eu fechei uma revista com a Novell. A Novell, para você ter uma ideia, é uma coisa que falar hoje que o Google vai quebrar. A Novell, corporativamente, tinha o mesmo peso do que o Google tem hoje. Ela era quase que dominava, né? As redes eram mais de 90% dela. As redes corporativas, né? Ele falou, eu vendi uma revista para a Novell, tem o editor, mas
como você entende de rede, essa coisa, você não quer ser colaborador, escrever uns artigos? Eu falei, tá bom. Bom, aí fui para lá, fiquei 10 anos lá. Um freela. Um freela de 10 anos. Aí chegou uma época em que eu falei, bom, já que eu estou no jornalismo, eu estou dirigindo revista, não tenho diploma de jornalismo, vou fazer jornalismo. E fiz. Entendeu? Fiz jornalismo também, então eu tenho essas dois diplomas que não valem nada hoje mais, porque... O publisher, né? Porque então, onde você, olhando suas... Estudando um pouco do seu trabalho, porque você tinha que transformar, era muito texto ali, né? E você tinha que vir inovando, inserindo... Então, aí é o seguinte, qual é que é o papel de um publisher? Ele navega numa linha fina pra caramba, né? O publisher, ele tem que fazer um produto editorial excelente para... O publisher, ele é o editor. Si, não é. Ele tá acima do editor. Ele tem que dirigir um conteúdo com a equipe dele excelente para poder vender anúncio bem. Naquela época, hoje não tem mais isso, né? A época em que era muito texto, né? Era muito texto. E para eu ter grandes anunciantes, eu preciso ter um excelente conteúdo. E para eu ter um excelente conteúdo, eu preciso ter grandes anunciantes. Então esse é o desafio do publisher. Você andar nessa linha muito tênue, né? Para equilibrar os dois lados. Eu brincava com o pessoal editorial, que era o seguinte, eu quero tirar essas letras preto e branca que vocês põem aí para botar página colorida, que era anúncio, né? Falei, porque é daqui que vai sair o salário. Com imagens já. Com anúncio, anúncio de revista, né? Custava uma fortuna produzir um anúncio de revista naquela época. Você tinha que, se fosse de carro, por exemplo, você tinha que fotografar o carro, Imagino que quem mostrasse isso dá um passo à frente, porque você está mostrando o produto, é diferente de um texto, né? É diferente do texto. Maneira diferente de comunicar, né? É comunicar, na realidade. Isso é comunicação. É comunicação, só que de um jeito diferente, né? E aí lá eu fui diretor de eventos, porque a gente tinha eventos no final do ano de todas as publicações, chamava 100 maiores. Então tinha os 100 maiores de tecnologia, os 100 maiores de telecomunicações, os 100 maiores de canal, os 100 maiores, um monte de coisa. Né? E eu era diretor dessa área também. E ali você já tinha que inovar, transformando esse texto, agregando figuras. E hoje, então, será o trabalho de que as mídias que se expandiram. Não, né? Hoje mudou tudo. Hoje, né? ou essa revista impressa. Não existe mais. As gráficas, não né? Existe mais. Essa revista é muito caro de fazer. E hoje, com as mídias. Né? Mídia social, mas não existe. Tanto é que eu saí de lá em 2003, quando eu pedi demissão, eu falei assim, você é louco de pedir demissão com o salário que você tem? Meio DG, né? Por que você vai pedir demissão? Eu falei, vou pedir demissão porque o papel não vai existir mais até 2010 no máximo, assim, estourado. E ainda queriam ali sugar um pouco de você ali, né? Ainda queriam sugar um pouco de você para... Não, fica, porque mudou o presidente. Aquele meu amigo que me contratou, ele era presidente, aí ele saiu. Entrou um outro e o cara me chamou e falou assim, escuta, me explica esse mercado que eu não entendo nada, né? Simples assim? Porque ele foi contratado por um headhunter. Simples assim, me explica o que você faz aí, que amanhã é outro dia. Né? Não, me manda embora que é mais fácil, aí eu te vendo consultoria. Então me fala uma coisa, ou seja, segunda vez você ali boiando no mercado de novo, lá na frente, você também teve uma produtora que futuramente também quebrou. Sim. E a pergunta que eu te falo Isso em 2004, eu tive uma produtora em 2004. Nesse mercado, você criou aí uma capacidade de sobrevivência, porque quebrou, quebraram a empresa da família, né? Alguém queria te passar o pé para pegar o seu conhecimento e te chutar, você antecipou. Antecipei. Futuramente, por outras causas, a produtora também, ou seja, você... E aí, em não muito tempo, tornou-se um sobrevivente. Como que foi para você naquela época esse atrevimento? Porque você foi um cara, né, atrevido de falar, tinha um salário grande, mas você optou em largar. Então você foi um sobrevivente. Fala um pouco dessa sua capacidade de sobreviver às quebras, aos problemas. Na verdade, o cara que é empresário, ele tem que ser resiliente, né? Ele tem que ter sangue frio, ele tem que receber ajuda da família. A família tem que acreditar nele. A família ajudou? Numa certa época ajudou pra caramba. Não tem a menor dúvida, né? Por quê? Porque acreditava, né? Sim. Quando eu saí, eu fiquei um ano, basicamente um ano sabático, conversando com o alto executivo. No mercado, que eu tinha uma lista enorme, né? Um mailing enorme.
Aí todos falaram o seguinte: Guido, a gente tem mais tempo de ler, cara. A internet já comendo solta, né? Em 2004, 2003. A gente não tem mais tempo de ler. A gente tá fazendo muito relatório. Eu falei, bom, então eu vou botar alguma coisa de áudio no ar, né? Minha ideia era imprimir CD com noticiário semanal e distribuir CD, mas aí fazer isso era inviável. Muito trabalhoso, né? Era inviável você queimar 40 mil CDs, por exemplo. Descartáveis, entre aspas. Né? E distribuir 40 mil CDs, né? É inviável. Aí um amigo meu foi para os Estados Unidos e falou assim, isso que você quer fazer aí chama podcast, cara. Aqui tá começando agora. Como é que é isso? É com MP3 e pela internet. Ah, então é por aí mesmo que eu vou. E botei no ar, em 2005, o primeiro podcast corporativo aqui no Brasil. O corporativo, você, além do mais, você ousou também, fazendo aquela parte, né, com 5 câmeras em automóvel. Você ousou. Isso foi e já mais para frente, pouco... 2017. 2017. 2017 eu criei um programa chamado Carona Moderna, em que eu entrevistava várias pessoas importantes ou não em automóvel, porque aí eu já atendia a indústria automobilística também. Eles me emprestavam os carros, eu ficava 10 dias com os carros, com cada carro. Fechei uma parceria com a Samsung e com a Motorola. Eles me deram 5 celulares topo de linha na época, com câmeras boas, já excelentes, e eu punho os 5 celulares no painel. E uma para mim, uma para o convidado, uma que pegava nós dois no centro do painel e uma em cima de cada lado, assim, na diagonal, para fazer corte, né? Fazer corte de... aqueles cortes, né, que você tem que fazer, porque vídeo é imagem, né? É. Vídeo é imagem. Então você tem que dar cortes. E no carro era muito legal, porque quando a câmera pegava um de nós dois, ou a câmera central, qualquer câmera que pegasse, o fundo estava se mexendo, né? Movimento. Né? Movimento, Quem fazia isso? Ninguém fazia isso. Não, aqui no Brasil ninguém fazia isso. Eu entrevistei gente bacana. Entrevistei o Marcelo Marrom, por exemplo, que você deve conhecer ele. Sim, músico. Isso. O cara faz stand-up. Faz stand-up, né? Ele é bem legal. Eu entrevistei o criador do Waze, o Uri Livini. Eu soube que ele estava aqui em Campinas, num evento, fui lá. Ele desceu do palco da palestra, eu grudei nele, chamei ele, expliquei. Ele falou, vamos? Ele falou, vamos. Fazer um rolê. Fiz, E quem editava? Quem era a sua base de estúdio? Você tinha... Não tinha estúdio, era no carro. Eu pegava os 5 smartphones, jogava na timeline do editor e ia abrindo e fechando câmera. Pegava, via qual é que estava com o melhor som, ia abrindo e fechando câmera no software. Com o microfone da câmera específico de cada um. Ambiente. Mas eu via qual que estava melhor. Geralmente a do centro era a melhor, né? Eu mesmo editava em casa, imagina, fazia tudo sozinho lá. Ou seja, desde o começo você já tinha essa sacada do podcast corporativo, né? O seu início, a ideia era o corporativismo. Era o corporativo. As empresas, era trabalhar isso para as empresas, né? Para a comunicação interna e comunicação com investidores. Isso lá em 2005, 2006, mas aí o UOL me chamou em 2005 quando eu pus no ar, em 2006 quando eu pus no ar, 2005. E eu fiquei no UOL como parceiro de conteúdo em podcast até 2011. Você está respondendo a minha pergunta, que seria justamente a importância, né, dessa comunicação interna. Fala, qual é a importância dessa comunicação interna para a empresa? Antigamente era complicado, hoje você vai entender o que acontece. Empresas grandes, monstruosas, corporativas, né? Tem empresa, por exemplo, pra você ter uma ideia, que só no departamento de tecnologia tem mais de 6 mil pessoas. Você pega um banco, por exemplo, é assim, né? Você vai soltar um comunicado interno em que tem um textão ali de 4, 5 páginas, o cara vai pegar aquilo, vai olhar no celular e falar, tô fora. Já era assim em 2005. Então, extremamente inovador e importante, né? A aplicabilidade, o atalho, né? Então, eu fazia Você cortou todas as voltas da comunicação para que ela fosse direta, né? Exatamente. Uma grande empresa, por exemplo, eu fiz muito tempo com ela, o presidente dela, uma multinacional aqui no Brasil, ele queria fazer um podcast todo mês, porque ele basicamente, quem entrevistava eu não aparecia, quem entrevistava era tudo por telefone, tá?
naquela época. Quem entrevistava era a diretora de comunicação da empresa, fazia perguntas para ele sobre como foi aquele mês que estava terminando, era sempre no último dia do mês, né? E o que ele esperava do próximo mês. Como fechava o trimestre, como é que foi o trimestre anterior e o que ele esperava do próximo. Balanço e expectativa, né? Então, hoje, quem que fazia isso naquela época? Escutar o presidente falar em podcast curto, tá? De 5, 10 minutos no máximo. Né? Qualquer um naquela época escutava isso. Né? Mas o que revolucionou mesmo foi o iPhone em 2007, né? Voltando um pouquinho, você foi inovador com as tractanas, porque não tinha equipamento para fazer via fone, e você inovou. Conta um pouquinho dessa sua... Então. O rádio, na minha opinião, o rádio é o primeiro veículo de comunicação móvel, né, de informação móvel. Né? Como é que o pessoal mandava a notícia para o rádio? Um repórter saía, ia cobrir algum evento, como é que ele mandava o áudio da rua para a redação do rádio? Ele usava o jacaré. O que era o jacaré? Ele ia no orelhão, desenroscava o bocal do orelhão ali, que aquilo não era quebrar, não era nada, era normal isso. Desenroscava, pegava o gravador com cabo e tinha dois... Sabe aquele... Sim, jacarezinho mesmo. O jacarezinho? Põe nos dois polos. Ele espetava nos dois polos e botava o gravador para rodar e mandava para a redação. Lá na redação gravavam. Era assim. Nossa. Quando eu estreiei podcast, eu falei, puta, como é que eu vou gravar? Celular nenhum até hoje grava conversa. Tem que ter um aplicativo. Não, nem aplicativo tem, eu acho que nem existe. Para gravar? Para gravar. A conversa? Conversa, eu acho que não pode. Grava. Não sei, eu acho que não. Hoje grava. Grava. Mas naquela época não podia, de jeito nenhum, por privacidade. Aí eu fui para Santa Ifigênia, eu falei, puta, deve ter um negócio desse. Fui para Santa Ifigênia, descobri uma loja lá que vendia escuta clandestina para investigador. Você plugava o telefone, plugava uns negócios lá e comprei um desse. Mas eu avisava, olha, eu estou gravando essa conversa, tudo mais. Mas se não fosse isso, eu não poderia gravar no começo. Você achou um jeito aí, porque os telefones, né, não tinham... Não, você não conseguia gravar. Né? Inclusive, Guido, você... comenta um pouquinho a respeito, na parte corporativa, porque hoje... Virou uma via direta. Você saiu dos textões e criou-se uma mídia direta. Sim. Mas ainda assim, você comenta que é interessante, você tem que ter um interlocutor especializado. Não é qualquer um, não é mais o cara do RH, o diretor. Não. Fala um pouco disso, dessa pessoa, desse interlocutor, uma pessoa especializada para falar a língua, de acordo com a necessidade interna. Aqui a gente tem vários clientes e alguns deles usam eu chamo de host ou hostess, se for mulher. O especializado para conversar sobre determinado assunto. Né? Você tem também muitos empresários que são bons de bico, que eu falo. Os caras conversam bem. Geralmente o cara que é do comercial se vira bem para entrevistar, para bater papo. Né? Mas está crescendo cada vez mais a procura de podcast por empresas. Sabe, aqui eu vi um crescimento muito alto nesse ano aqui no estúdio. Né? E dia a dia entra empresa nova aqui para fazer podcast. E eu vou te dar um exemplo. Outro dia veio um cliente aqui, ele gravava de manhã ou à tarde, ele gravou 11h30 da manhã. Aí eu perguntei para ele, você mudou o horário, teu convidado? Eu falei assim, não, acontece o seguinte, esse meu convidado que vem aqui hoje, eu estou há quase um ano para marcar uma reunião com ele, não consigo. Chamei ele para o podcast, ele me respondeu na hora, vamos, marca a data. Ele marcou aquele dia às 11h30 da manhã, porque ia até 1h30 o podcast dele, saiu daqui e foi almoçar com o cara. Então o podcast é um facilitador de networking também.
E o network, inclusive, com a presença, né? Sim, física. Sim, né? sim. Não é aquela coisa... Físico, é físico. Não é aquela coisa remota. É a interação, não. né? De postura, Exatamente. de comunicação olho no olho. Exatamente. Que muda, né? E muda você tudo. receber de um texto e você fazer esse papo face a face, tete a tete, né? Exatamente. E a coisa fica descontraída, porque você tira uma selfie depois que acaba, no ambiente do estúdio. O ambiente do estúdio é bacana, né? Ele é legal, ele é meio que encantador, assim, né? Para quem não está acostumado, né? Justamente falar isso aí. Pra você comentar um pouquinho da estrutura de podcast, ideias, espaço, objetivo, equipamentos, gravar em casa, gravar no estúdio, equipamento mínimo necessário, Então, uma geral. Aquela geral. Assim, você quer fazer um podcast, o mínimo é isso aqui. O mínimo é você ter o que a gente chama de ring light, que é aquela luz redonda, né? Em casa. Um celular que tenha uma boa captação de áudio e vídeo. E você falar bem. Né? Você posiciona o celular ali e manda pau, né? Só que está acontecendo um fenômeno bacana. Eu tenho muitos clientes aqui que eles faziam isso já. Aí eles falaram, sabe o quê? Os caras estão reclamando que o Zoom ou o Meet ou que fica atrás, eles dão aquela embaçada, né? Quando o cara se mexe fica esquisito. Aí os caras estão falando que não está profissional. Por isso que eu estou procurando estúdio. Entendeu? Então pode fazer em casa? Pode. Desde que tenha um mínimo também de conhecimento. Mas hoje tem profissionais igual a você. Pessoal, você que quer fazer um podcast, tem dúvidas, procura aqui, ó, o Guido. Vai sanar, vai te dar uma consultoria. Faz assim, assado, tal. Pessoal aqui qualificados na parte de áudio, luz, geral, galera. Vem pra cá, pega uma consultoria, precinho camarada, acessível. Hoje de manhã mesmo. A pessoa vem visitar o estúdio aqui às 6h30, que é a mudança de turno, né? Você tem o turno comercial, que vai até às 6h30, e das 7 às 11h30 você tem o período noturno, né? E esse horário entre 6h30 e 7, os dois estúdios estão vazios. Né? Então vem uma pessoa aqui hoje para ver os estúdios de manhã. Ela me chamou de manhã, eu estava tomando café da manhã. Falou que viu no Google, que ela precisa de um estúdio, não sei o quê, já conversamos. Pode vir, você vai ser bem recebido, vai sentar, bater um papo e vai sair com as suas dúvidas sanadas e já com uma estrutura gigantesca para... Quando eu cheguei aqui tinha 7, 8 perguntas ali que ela estava me fazendo, que ela não tem prática, ela não sabe, Respondi todas, ela falou, eu queria ir visitar porque acho que eu vou fechar aí. Guido, vou aproveitar, você falou das pessoas fazerem em casa, no estúdio, dá uma dica, faz um comentário para as pessoas da diferença de falar bem e de se comunicar. Falar bem é uma coisa e comunicar, levar... Né, fala um pouco disso. Falar bem, a pessoa vai escutar bem. O cara que se comunica, ele encanta as pessoas. A pessoa quer escutar, escuta com atenção. Ele entrega ele entrega a Por mensagem. exemplo, um discurso político, se o cara for bom pra caramba, ele faz um discurso, ele fala. As pessoas, muitas vezes, no horário político... Hoje em dia ferrou, né? Porque o horário político, você pode botar a internet na TV e tirar o horário político, né? Mas um político, por exemplo, as pessoas estão ali escutando, ouvindo. Se você pega um cara que fala bem e que encanta o público, é outra conversa. Entendeu? É outra coisa. A pessoa sente prazer. Um dos melhores caras para isso era o Jô Soares, por exemplo. Né? Você vê uma entrevista com o Jô Soares, você estava dentro da entrevista. Você via uma entrevista com o Roberto Justus... Porque nem sempre aquele que fala bem entrega a mensagem. Exatamente. Entrega a mensagem. Exatamente. Entendeu? A diferença é essa. É o envolvimento que o entrevistador está fazendo naquela conversa ali. E o cara que responde também, né? Se o cara for lacônico, o bom entrevistador termina logo a entrevista, né? Guido, fala um pouquinho do algo que talvez seja um pouco do momento agora. Os profissionais liberais, essa nova busca por profissionais liberais, inclusive alguns que não podem anunciar, tem uma série de regras aí. Fala um pouquinho disso, da busca por profissionais liberais para esse termo, para esse tipo de mídia, para podcast, que é uma forma que o cara
de mandar o serviço dele, porque tem outras que ele não pode fazer. Isso. Comenta um pouco disso. Você tem vários setores do mercado que não podem anunciar, por lei. Acho que parte de medicina. Psicólogo, medicina, advogado. Você não vê anúncio de advogado. Você não vê anúncio de advogado. Né? Você não vê. Você vê anúncio de remédio, que é diferente. Tá? Mas você não vê anúncio de um médico anunciando o escritório dele, o consultório dele, mas não a pessoa, consultório né? dele, ou ele anunciando um remédio, por exemplo. Você não vê isso. Né? Remédio que precisa de receita, né? O podcast entra para cobrir essa lacuna. Por quê? Ele não vai falar do consultório dele no podcast, ele não vai falar dele no podcast, mas ele vai criar autoridade e vai criar credibilidade junto a quem está assistindo. Ele vai trazer, geralmente, entrevistados que sabem mais do que ele. Entendeu? Que são reconhecidamente autoridades naquele assunto. Isso serve para dentista também. Ele vende o serviço dele indiretamente, né? Na verdade, indiretamente. Porque ele mostra que ele é capacitado, porque exatamente. De acordo com o que ele está passando, mostrando. Ele está mostrando credibilidade, conhecimento, autoridade. E ele não vai anunciar de jeito nenhum ali Mas ele pode descrever N procedimentos mas aí que ele teve. Mas aí você vai para a internet, acham onde ele atende. Sim. Isso é de menos. Mas ele passa confiança, né, nesse papo, nessa... Passa. Porque ali o cara vai comentar cirurgias, procedimentos, isso, aquilo. Mostra um pouco da experiência. Mostra que ele cases, tem. Né? Entendeu? Tem muito isso. Então, a importância, comenta um pouquinho qual a importância a produção do audiovisual trouxe para o mercado da comunicação em geral. Porque o mercado tem várias formas de comunicar. Mas vai especificadamente para o audiovisual. Tá, então. Bom, a gente tinha até vamos pegar iPhone como linha de corte, tá? Até antes do iPhone, você não tinha mídia social, você não tinha nada, por quê? Porque o aparelho que você carregava na mão era só para falar e mandar texto. E fazer vídeo. Fazer um videozinho, né? Aí você fazia aquele videozinho, você mandava para quem? Você não sabia para quem. O que fazia com aquilo? Eu mostro para os meus amigos, passo de um celular para o outro aqui, né? Vai, não retorna, sala, não anda, não gira, né? Aí vem o Steve Jobs inventou o iPhone. Foi o começo da revolução das mídias sociais. Se você pegar todas as mídias sociais, surgiram depois do iPhone, porque foi ele que propiciou o surgimento disso tudo. Você tinha o BlackBerry, que era um telefone corporativo. O BlackBerry morreu, hoje não existe mais, né? E por causa disso mudou radicalmente a comunicação e a produção de conteúdo. Hoje, qualquer pessoa produz um excelente conteúdo, ele não precisa de uma equipe de televisão, por exemplo. Né? É por isso que as TVs estão com as audiências baixíssimas. Porque o cara, em vez de... E tanto TV a cabo quanto TV aberta. Né? As duas. TV aberta ainda sobrevive mais, porque a gente é num país... o interior é muito pobre, né? Norte, Nordeste, aquela coisa. E o pessoal assiste muito a TV ainda, né? Tem pessoas que ainda não têm o acesso, a essa tecnologia. Exatamente. Então a TV é importante ainda nesses locais, né? Agora, a grande massa, para falar a verdade, ela é produtora de conteúdo hoje. Entendeu? Principalmente áudio. Quando você está gravando uma mensagem para mandar para alguém, você está produzindo um conteúdo em áudio. Sim. Não muda nada. Só é fechado, né? Só é fechado ali entre duas pessoas. Você pode pegar esse conteúdo e jogar em rede social? Pode. Mas não vale a pena, né? Então, aqui no Prêmio MPB que a gente lançou, a gente tem um volume enorme de podcasts de áudio inscritos. Bem citado. O Guido pode falar um pouco melhor, posso citar, que está rolando
sua editora junto com os estúdios e uma série de parceiros. Não. Esse que prêmio, lançaram esse prêmio? Não, esse prêmio não tem nada a ver com os estúdios. Esse prêmio é um prêmio meu, junto com outro sócio, que é o Prêmio MPB Melhores Podcasts do Brasil. Os Estúdios Vida Moderna é um patrocinador master desse prêmio, né? Mas para você ter uma ideia, a gente está com mais... O prêmio está correndo hoje, ele fecha as inscrições para os podcasts dia 4 de agosto. A gente está com mais de 500 podcasts inscritos. A audiência total desses 500 podcasts passou de 82 milhões de pessoas, para você ter uma ideia. Que são possíveis votantes nos prêmios, porque a votação é popular, né? É. Ou não, né? Porque tem esse lance do... E entrar nisso, porque você disse que você fala, por exemplo, as plataformas. Se você não... Eu ia pedir para você comentar a parte de engajamento, porque não basta ter um canal. Não. Você tem que trabalhar nas plataformas, criar engajamento. Falar para você comentar um pouco isso é o mais quais difícil. são as vias. Isso é o mais difícil. Quais são as vias? Isso é o mais difícil. Não existe uma receita para isso, tá? Se você for fazer publicidade de qualquer conteúdo na internet, falar, é no Google, eu vou jogar o meu conteúdo no Google, vamos pegar o YouTube. Lancei esse vídeo, esse podcast, eu vou colocar ali R$500. Com R$500 hoje, dependendo da campanha que você faz, você consegue botar 7 mil pessoas de views assistindo aquele vídeo, que assistiram aquele vídeo. R$500 mês. R$500 mês. São feitas campanhas, né? É uma campanha com R$500. Você puxa... Para rodar o mês inteiro. Você roda, divide por 30, 600. Você roda R$20 por dia durante o mês. Você consegue botar 7 mil views. Agora, se ninguém comentar, não teve engajamento. Se ninguém curtir, não teve engajamento. Ou se tiver 10, 20 curtidas e 3, 4 ou seja, comentários, por muitas não teve vezes, engajamento. Inclusive, como o meu canal eu trabalho sozinho, ponta a ponta, desde o contato com o artista, porque as pessoas acham que é muito fácil, mas desde o contato com o artista, então você vai falar com o produtor, com o assessor, com o empresário, para você conseguir uma entrevista, para você ir para o local, gravar, editar, então é a pré-produção e pós-produção. E não morre aí, porque após publicar isso no canal... Aí você tem um trabalhão. Você tem um trabalhão, que é o que eu comento para as pessoas, que, por exemplo, eu posso ter 50 mil pessoas, mas eu tenho que trabalhar as plataformas, divulgar isso para que os algoritmos, para que funcione. Senão exemplo, você só tem números. Então, por exemplo, não vou dar nomes, tá? Sim. Mas você entrevista um cantor da noite, que não está na mídia, entrevista ele, põe essa entrevista nas tuas redes sociais, no teu YouTube, você vai ter uma audiência. Aí você entrevista, vamos supor, o Roberto Carlos. Você explode a tua audiência. Né? Automaticamente, né? Ou vocês entrevistam uma dupla sertaneja que explode qualquer coisa. Você explode a audiência. Entendeu? Aí você entrevista um cara famoso das antigas, que o cara tá fazendo um show ali no Bar Brahma. Você vai lá, entrevista o cara. Isso aqui vai ser legal. Você bota lá. Não vai rolar. Não vai rolar. E certeza que as pessoas falam, mas às vezes o artista é tão grande, é grande tanto quanto o outro. Mas depende do engajamento que cada artista tem para que traga para você também isso, né? Esse cara pode ter sido um ídolo na década de 70, 80. Hoje, o que ele representa? Que pode ser um artista antigo que tem um trabalho grande ou não. O Roberto Carlos é um. O Roberto Carlos não importa. Ele está aí desde a década de 60. Qualquer entrevista que você põe com ele, estoura. Né? Isso é muito engraçado isso, porque eu estive com 5 deles. O seu Genival, que é o produtor, Eduardo Lage, o baterista, que é o Dorival D'Angelo, beijão, a Jurema Cândia, ou seja, é diferente. É diferente. Mas era o seu Genival.
poucas pessoas, mas ele faz parte do Dream Team do Roberto Carlos. E as pessoas gostam. Aí você vê no meu canal pessoas comentando, você fala, meu, com uma idade que é... Por quê? Por causa do artista. Que não foi com o Roberto. Exatamente. Mas o fato de ser o universo do Roberto... Mas ele sabe histórias do Roberto que ele pode falar e ninguém sabe. E vem. Engraçado isso. Engraçado. Dependendo da chamada que você faz, no título. E, por exemplo, o seu Genival, que muitas pessoas não conhecem, mas ele é o produtor do Roberto e está a carreira inteira. Então, só por esse fato, já... Claro. E aí você pode ter o público do meio artístico, que vai ver pra caramba. Isso, né? Já engaja, né? Pô, você conseguiu chegar ali, você... Ó, você quer ver uma coisa? Outro dia eu tava escutando, não lembro quem que era, e ele tava falando justamente das gravadoras daquela época, né? Em que tinha Chico Buarque, Caetano Veloso, e os caras de MPB feras, né? Ele falou o seguinte, quem pagava as contas da produtora não eram esses caras. Quem pagava a conta das produtoras era Amado Batista. Entendeu? Eu vi uma matéria falando disso aí. Valdir Soriano. Na verdade, esse pessoal possibilitava as gravadoras de ter artistas que nem um Chico Buarque, que nem uma Elis Regina, que nem um Caetano. Mas esses caras davam prejuízo. Para falar a verdade, para as editoras. Os grandes. Grandes. Porque grandes. Grande é o Amado Batista. Os famosos, né? Porque os grandes eram os que carregavam o piano, né? A estrutura da gravadora. Exatamente. É bem... Então, por que eu falei desse exemplo? Porque a internet não foge muito disso. O YouTube não foge muito disso. O podcast não foge muito disso. Você tem que ter engajamento. Entendeu? Você pode ter 2, 3, 4 podcasts lá que você faz que estoura. Te dá inscrito pra caramba, te dá curtida pra caramba. O fato de te dar inscrito, curtida e comentário faz o teu canal crescer muito rápido. Mas tem um link entre tudo isso, né? Tem um link. Se for só inscritos, não vai. Se for só... Entendeu? Na verdade, cara, a internet e qualquer coisa de vídeo é reflexo da sociedade. E, aproveitando o gancho, você... Pela sua experiência e vivência, você pegou aí todas as mídias e hoje trabalha-se as plataformas. As gravadoras, né? Hoje tiveram que mudar sua forma de trabalho, porque o artista por si só pode produzir e trabalha-se as plataformas, né? Você que está no meio, quanto se queima de CD hoje de um artista? É pouco. Alguns gravam CD. Então. Alguns gravam CD. Faz sentido. E raríssimos gravam os vinis por... Mas, faz sentido, não faz mais, né? Não. E é no mundo inteiro isso. E você trabalha, você lança hoje um single, né? Você lança um single, você consegue lançar uma pitada. Você não precisa gravar o disco para trabalhar uma música. Antigamente você lançava um disco, se você pensar direito, era pega um bolachão, né? O vinil. 6 do lado, 6 do outro. Dessas 12 músicas, quantas faziam sucesso? Uma. Lado A, quer dizer, uma de um lado, porque era o lado A, né? Essa é a lado B. E a música de trabalho. Música de trabalho que tem a primeira do lado A. Geralmente, né? Primeira do lado A. Né? Então, que hoje, é o que puxava as 12. Ou seja, você ninguém escutava. Você não precisa lançar as 12, você lança uma. Trabalha uma. Faz um videoclipe redondinho. Guido, aproveitando, galera, esse papo é sensacional, mas é uma forma atípica do... Porque o canal Master Hits, eu estou muito em pista, né? Nos shows. Então as minhas entrevistas, elas duram ali 15 minutos, né? No máximo ali. Porque é em campo, é o artista descendo do palco. E hoje é um momento privilegiado de fazer em um formato diferente. Guido, o podcast está aí, chegou para ficar. E quem são os sobreviventes? Quais são as próximas tendências? Quem você acha que se segura? Porque tem muita gente, tem muita coisa. Você não faz ideia. Mas quem você acha que realmente se segura? Então... tá cheio de podcast que grava 1, 2 episódios, aí vê que é muito difícil, puf, tchau. Isso é qualquer setor da economia assim, né? Fica aí o podcast que consegue ter o engajamento dele, que é bom para ele. Tá? Eu tenho clientes aqui que tem 4 mil seguidores, isso é uma maravilha, segura eles pra caramba.
Se for nichado, Nichado, né? Nichado, podcast é nicho. Tá? Aí você vai falar, mas e inteligência limitada, e o Flow, e o Podpah, é outra conversa. São empresas já. São empresas. São empresas. Isso é podcast. Tem uns que não consideram. Tem os que consideram. Eu tive reuniões aqui por causa do prêmio e teve gente só de podcast de áudio falou: podcast de áudio e vídeo não é podcast. Pô. Chama de videocast. Sei o quê. Eles são contra, né? Porque podcast para eles é só áudio. Porque no prêmio. No prêmio né? No prêmio eu tenho embaixadores do prêmio, né? Então 5 embaixadores, ou 6, não lembro agora. E um deles fala, não, podcast é áudio, cara. Podcast não é vídeo, não é áudio e vídeo. E o prêmio, esse prêmio é muito interessante, pessoal. Por gentileza, canal Master Hits Entrevistas. O canal tem aí de A a Z, galera. Muitas entrevistas. E assim, eu tenho esse privilégio de cobrir do brega ao rock, ao reggae, ao jazz. Sim. É um canal extremamente completo. Eu tenho um trabalho... Esse ano eu completo 10 anos, porque eu só tenho vídeo há 3. Só há 3 anos? Só há 3 anos. Era só áudio? Eu só tinha o áudio, mas eu não tenho publicado. Tá. Eu tenho 7 anos de trabalho, de buscas, de entrevistas, que eu tinha uma web rádio, que não tenho mais, eu publicava lá. Mas o que acontece? Eu tenho em torno de umas 400 entrevistas, mas 250 vídeos estão no YouTube, dos últimos 3 anos. E todo o restante eu tenho... está guardado lá. Ou seja, você pode criar um baita canal no Spotify, por exemplo. Mas eu tenho, pessoal, 10 anos. 10 anos, vou completar esse ano, de batalha. Eu só tinha um gravador e uma câmera. E eu estava... Né? Um gravadorzinho, um Tascam. E eu estava entrevistando. Primeira entrevista, Oswaldo Montenegro. Toquinho, Ivan Lins, Almir Sater, Renato Teixeira. Não foi pela falta do vídeo que eu... Não fui fazer. Fui fazer e é por isso que eu vim para o prêmio, para concorrer, peço a ajuda de todos, porque eu tenho um trabalho muito grande que ainda não foi descoberto. Sim. E o prêmio pode ser, dependendo... Pode ser que o prêmio me possibilite a mostrar isso pro país, que existe um canal feito por um cara só. Sim. Que é você. Eu faço tudo. Sim. Tudo. Né? E aí, um trabalho muito sério, sempre em prol da arte, da cultura, o meu amor pela música e para divulgar sempre. Estou indo em busca dos patrocínios, dos apoios agora, porque esses 10 anos foi do bolso ali, mas agora eu acho que eu já tenho o que oferecer. Hora, né? Acho que eu já tenho o que oferecer para poder chegar para você ou para qualquer um outro e oferecer, meu trabalho é esse, minha busca é essa, te interessa? Então estou aí e vou pesado no prêmio. É uma oportunidade, agradeço a existência desse prêmio nesse momento. Imagina, o prêmio como eu já falei, é o primeiro prêmio só de podcast aqui no Brasil, né? É o prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. O site é o www.premiompb.com.br. Você pode entrar lá e votar em quem você quiser. Se você for lá em música, são 30 categorias. Cada categoria tem os seus podcasts daquela categoria, que cada um se inscreveu, né? Esse podcast. Você pode ir lá em música, por exemplo, e votar no Vagnão aqui. Vagnão. E outra, convido para assinar o canal, venha conhecer o meu canal, porque você vai ver que realmente ele representa o que está, senão não estaria dentro do prêmio. Então, mas eu venho representando de verdade um podcast de música, porque eu entrevisto do brega, forró, reggae, jazz, estudo bastante para isso, para poder conversar. Claro, tem que estudar mesmo. E todos os nichos, todos os segmentos e estilos têm todos a mesma importância. Sim. Desde o Bartô Galeno, do Ovelha, ao Michel Friedenson, os grandes nomes do jazz, do blues, todos têm a mesma importância, todos têm arte, cultura, a sua forma. Então, E você não entrevista só o artista, né? Você pega o back-office também, né? Você pega o baterista, o baixo, quem faz produção, eu pego tudo, os produtores, os assessores, produtores, empresários, porque o artista, ele é a cereja do bolo. Claro. Tem toda uma estrutura. Claro. Poucas vezes, às vezes nem o que você disse, nem o baterista, que é o cara que está sempre lá atrás, é lembrado. No canal Master Hits, todos, o produtor, ele senta
para falar, ele senta. Produtor, assessor, todos, porque todos têm extrema importância Sim. na carreira do artista. O brilho, a apresentação final, é o artista. Claro. Mas e as formigas por trás? É. Então, o canal Master Hits está aí para divulgar arte, cultura, a música em toda a sua plenitude. Legal. Galera, meu recado final. Ó, editora Videopress Produções e Comunicação, Estúdios Vida Moderna, com 2 unidades, Estúdio Manu e o Xbox. Venham conhecer. Local agradável, tecnológico, um ambiente sensacional com profissionais. Não são pessoas que estão aventurando, não estão no mercado há meia hora. Venham ao menos conhecer, busquem conhecer. Antes de você... E é interessante, não venha só aqui, vá em outros também. Porque você só vai ver o tamanho desse espaço conversando com outros. Então, assim, vá a outros, vem aqui. Mas eu tenho certeza que você não... Depois que chegar aqui, você não vai a muitos outros. Porque eu ouvi isso por telefone quando esse jovem senhor me disse: Vagnão, você não precisa buscar mais nenhum outro estúdio para gravar o seu programa de número 250. É aqui que você vem gravar, é aqui que você irá gravar. Gravei, está no ar. É isso, ó. Estúdios Vida Moderna. Guido. Fica aqui na Avenida Moema 300, quarto andar. Sensacional. Obrigado pelo privilégio de entrevistar digo que... Eu que agradeço. O nosso papa dos podcasts. Eu precisava de um programa assim, porque eu vou mandar este programa para outros amigos. Tem outros programas do Guido que eu mando. Eu recebi uma entrevista sua num outro podcast. Sim. Que eu mando para a galera. Vou mandar o meu também, porque claro. É interessante que vocês que estão criando, é interessante ouvir esse cara aqui, experiência que ele tem. E na dúvida, liga aqui nos estúdios. Guido, quero te entrevistar também, serão bem recebidos. Claro, Guido, sem dúvida. Gratidão. Obrigado. Deus Obrigado abençoe. Você também, amém. Deus te abençoe também. Sua família de estúdios, de profissionais, sua família pessoal. Amém. E disponha do canal Master Hits para divulgar o prêmio que estarei falando. Vou fazer vídeos para falar só do prêmio e falar do seu espaço também. Legal. De forma de gratidão, obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. E aqui está aberto para você, tá? Quando você quiser trazer alguém aqui para entrevistar, fica à vontade. Sensacional. Pessoal, não percam. Canal Master Hits aí, ó, de A a Z. Valeu! Master Hits. Músicas e entrevistas.